Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E essa é a manhã que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos falar sobre a resposta do homem à obra da cruz. O que é a cruz de Cristo? Nós já falamos em vídeos anteriores. O que envolveu todo o sacrifício de Jesus, a necessidade da expiação, que foi a purificação pelos nossos pecados. E agora nós queremos enfatizar justamente esse aspecto. Qual é a resposta do homem à obra da cruz? O que Deus espera da sua vida, da minha vida, com relação à cruz do Calvário, ao sacrifício de Jesus, a obra vicária, substitutiva de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário, onde Deus, como diz Romanos capítulo 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Então é muito importante nós compreendermos a resposta do homem à obra da cruz. Qual é a sua resposta com relação à cruz? Qual é o nosso objetivo no estudo de hoje? É demonstrar a resposta que todo homem precisa dar à obra da cruz, definir a experiência do novo nascimento como uma resposta a isso e apontar o caminho para que se possa receber e desenvolver a nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já falamos um pouquinho, como eu já falei, sobre a obra de Jesus, a obra da salvação de Jesus lá na cruz. E agora, quando Jesus oferece seu sangue como propiciação pelos nossos pecados, ele devolveu a você, a mim, a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, passamos agora, pela fé em Cristo Jesus, como fruto da sua graça e amor por nós, nós somos um reflexo agora da glória de Deus. Deixa eu perguntar isso para você, querido. Você tem sido um reflexo da glória de Deus? Você tem manifestado o caráter, a graça de Jesus de Nazaré sobre a tua vida, através da sua vida? A cruz tem sido real na sua vida? Você tem passado por esse processo de crucificação, onde o teu eu, o centro da tua personalidade tem sido tratado por Deus, teu caráter tem sido forjado na presença do Senhor. Então a obra da cruz, a obra da cruz precisa encontrar uma resposta no seu coração, no meu coração, no coração de todos os homens. A salvação jamais vai ser imposta por parte de Deus, mas ela é oferecida a cada ser humano através da vida com Jesus. O perdão dos pecados não é compulsório, só o recebem aqueles que buscam a Deus, aqueles que se arrependem de todo o coração e abandonam as práticas pecaminosas. A parte de Deus já foi feita na cruz do Calvário, está lá em Colossenses capítulo 2, mas é claro, a necessidade de que cada ser humano corresponda a tudo aquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Existem bênçãos, existem benefícios, mas também existem responsabilidades por mim, pela sua vida, pela minha vida, pela vida daqueles que levam Deus a sério, daqueles que se consagram, se santificam e buscam mais e mais o Senhor. Primeira resposta necessária é o arrependimento. Vou destacar, a primeira resposta necessária é o arrependimento. Quando nós pensamos acerca da resposta do homem à obra da cruz, a primeira resposta necessária se chama arrependimento. O homem precisa arrepender-se de sua rebelião. O que é arrependimento? É mudança de atitude. É a conversão. Você estava indo na direção errada, fazendo aquilo que quebrava a lei de Deus, os princípios e valores do reino de Deus. De repente você se percebe como pecador, reconhece o seu pecado, se posiciona em quebrantamento, humildade diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e abandonando aquelas práticas equivocadas, malignas, que de alguma maneira afetam a sua vida, o seu coração, a sua comunhão com Deus. Nós precisamos nos arrepender da nossa rebelião contra Deus. É o que diz Marcos capítulo 1:15 e Atos 2:38. Deus chama todos os homens ao arrependimento. Na cruz, Deus não abriu mão do seu senhorio. Nós vemos isso lá em Romanos 14:9. Se Jesus é o Senhor, nós somos seus servos. E como servos de Deus, precisamos obedecer a sua palavra, o seu comando, a sua direção.
Jesus apenas ofereceu perdão para aqueles que quisessem voltar atrás e recomeçar a vida debaixo do seu governo, como era com Adão no princípio de todas as coisas. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Então, somente aqueles que se submetem a Jesus recebem o perdão do pecado. Somente aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas recebem o perdão dos seus pecados. Então, o conceito de arrependimento é fundamental. Ele precisa estar muito claro na nossa mente e descer também para o nosso coração. Arrependimento é diferente do remorso. Remorso é apenas se sentir mal por causa do pecado, mas não se posicionar com relação a esse, com relação a ele. Arrependimento não. Você sente a tristeza por causa do pecado e essa tristeza te leva a uma mudança de comportamento. O remorso é o sentimento de peso gerado pelas consequências de um erro. Nada mais que isso. O remorso não produz frutos de arrependimento, mudança de vida. Já o arrependimento é o sentimento que provoca uma mudança radical na sua vida, na minha vida, em direção, de direção diante da vergonha que você está vivendo e das tristezas decorrentes do erro. Assim, cada pessoa precisa ser levada a reconhecer o peso do seu pecado, a fim de que se arrependa e decida mudar de vida. Será que você já decidiu mudar de vida? Será que você tem mudado de vida? Esse é o maior sinal de alguém que nasceu de novo, de alguém que realmente está vivendo uma vida séria com Jesus. A primeira resposta do homem à obra da cruz é o arrependimento. Marcos 1,15, Atos 2,38, Atos 3,19 e Romanos 14,9 são os textos que falam sobre esse primeiro tópico. A segunda resposta necessária à obra da cruz é a fé. A segunda resposta necessária à obra da cruz é a fé em Cristo. Lembrando que fé é confiar, confiar é entregar e entregar é descansar. A trilogia da fé: confiança, entrega e descanso. Não basta dizer que você tem fé, você precisa confiar em Deus, entregar a Deus e descansar em Deus. Uma vez que você se arrependa, que o homem se arrepende, o homem não terá como mudar de vida realmente, a não ser que creia em Jesus Cristo e naquilo que ele fez por ele na cruz do Calvário. A fé é a ponte entre a obra da cruz e a vida humana. Vou repetir, a fé é a ponte entre a obra da cruz, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e a vida humana, restaurada agora, renovada, a nova vida que Jesus prometeu para nós. Olha o que diz a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que nós desfrutamos dessa vida eterna? De João 3,16, aqui o texto mais conhecido da palavra de Deus. Sabe como? Através da fé em Jesus de Nazaré. Não é numa religião, não é numa denominação evangélica, não é numa igreja local, não. Tudo isso é legal, é bacana, mas a nossa fé precisa estar numa pessoa, Jesus de Nazaré. Olha o que diz a Bíblia: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para o ser humano. Apenas temos que responder essa fé derramada dos nossos corações ao convencimento do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Não vem de obras, mas sim vem através da fé a graça de Deus, a salvação e a vida eterna, para que ninguém se glorie diante de Deus, é o que diz Efésios 2, de 8 a 9. O que esses textos estão dizendo é que a salvação, amados, é uma realização de Deus, por pura graça de Deus sobre as nossas vidas. É um favor que nós não merecíamos, mas que Deus derrama sobre nós, mas que só nos atinge quando cremos, quando colocamos a nossa fé em Jesus de Nazaré. E o que é o novo nascimento? É outro tema que nós vamos abordar hoje. O novo nascimento é tremendo, é o que é relatado em João capítulo 3, na relação de Jesus com Nicodemos. Jesus certa vez teve uma conversa com um doutor da lei
chamado Nicodemos, um homem de padrão moral e vida religiosa invejáveis, elevadíssimo. Era um grande temente a Jeová, né? Um judeu praticante, extraordinário, invejado por outros quanto à moral e à ética e à vida religiosa. O Senhor o surpreendeu com uma afirmação tremenda, lá em João 3,3. A Bíblia Sagrada diz que Jesus diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou repetir: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, o Evangelho de João. Se Jesus tivesse dito isto a Maria Madalena, que foi uma endemoniada, ou a Zaqueu, um publicano trapaceiro, poderíamos até pensar que eram pessoas de vida tão irregular que necessitavam realmente de uma mudança radical. Entretanto, Jesus disse isto a um homem admirável, a um homem religioso, a um homem moralmente extraordinário, deixando claro que todos precisam de uma nova vida em Deus. Vou repetir: todos, eu, você que está me ouvindo, todos nós precisamos de uma nova vida em Deus. Isso só acontece através do novo nascimento. A teologia também chama isso de regeneração. Também é conhecido, né, em senso popular, aí, no consenso popular, como conversão. Conversão, novo nascimento e regeneração é tudo a mesma coisa, são palavras intercambiáveis. Então, qual é a definição de novo nascimento à luz da Bíblia Sagrada? Quando Nicodemos ouviu isso, né, ficou confuso, porque ele trouxe ali à sua mente uma criança nascendo do ventre da sua mãe. Ele tentou entender, né, as palavras de Jesus sob o prisma, sob a perspectiva natural, e perguntou então a Jesus: como é que pode um homem nascer sendo velho, porque ele já era de idade avançada? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Foi a pergunta que Nicodemos fez de volta para Jesus, relatado lá no Evangelho de João 3,4. Mas Jesus não estava falando de reencarnação, ou coisa parecida, não. Ele estava falando de um nascimento espiritual, quando o homem ele passa a viver de dentro para fora, a vida interior passa a nascer para Deus numa nova vida com Jesus, um nascimento espiritual. Por isso que ele lhe disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é o nascido da carne é carne, aqui está falando do nascimento natural. Mas aquele que é nascido do Espírito, e você pode ver que o Espírito está com letra maiúscula, é Espírito. Então já está falando, no segundo momento aqui, sobre o nascimento espiritual, João 3, versículo 5 e versículo 6. Qual é a dinâmica do novo nascimento? Como é que se processa esse novo nascimento no seu coração, no meu coração, nos nossos corações? Querido, o novo nascimento ocorre quando nos arrependemos, quando cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e lhe entregamos as nossas vidas sem condições, sem estorvos, totalmente rendidos aos pés de Jesus de Nazaré. Imediatamente o Espírito Santo, que é Deus, passa a habitar em nós, passa a tabernacular, a morar, a habitar em nós e nos regenera, é o que diz Tito capítulo 3, versículo 5, fazendo com que o nosso espírito, que estava separado, rompido, separado de Deus, estava morto espiritualmente, conforme Efésios 2, versículos 1 e versículo 5, seja então por Jesus, pela ação do Espírito Santo em nós, seja então vivificado. Aquilo que estava morto volta a ter vida, por isso regenerado, gerado novamente. Por isso conversão, mudança de vida. Por isso novo nascimento, um nascimento agora espiritual. Então trata-se de um ato divino, ou seja, o homem não pode produzi-lo por si mesmo, mas também é algo espiritual, não é físico, mas interior, intrínseco, lá dentro, no interior do homem, através do qual somos recriados no Espírito para uma nova vida em Jesus de Nazaré. Deixa eu te perguntar, querido, você já nasceu de novo? Você já entregou sua vida e seu coração a Jesus de Nazaré? Agora é a hora de você fazer isso, querido. Eu quero te dar essa oportunidade. Graças a Deus, essas lives, esses vídeos
tem se multiplicado por muitos lugares, atingido muitas pessoas, na média de 200 a 300 visualizações todos os dias, e nada melhor do que pregar o evangelho da salvação. Para você nascer de novo, você precisa entender 4 princípios elementares, basilares, espirituais, para que você, com a mente compreendendo e o coração cheio de Deus, possa se render completamente ao Senhor. Primeiro princípio que você precisa aprender, ou a primeira lei espiritual, é que todos nós somos pecadores. Lá em Romanos 3, versículo 8, a Bíblia diz: todos pecaram, todos são pecadores e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, é o primeiro princípio que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. Se você não reconhecer que é um pecador, que você pecou, que você errou, que você tem pecado errado, que você não é tão bom o suficiente para alcançar a salvação não brota no seu coração, um novo nascimento não é gerado no seu interior. Primeiro princípio, somos pecadores. Segundo princípio espiritual, querido, além de somos pecadores, aí vem uma grande tragédia humana. Por causa do nosso pecado, nós merecemos o inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte aqui não é somente a morte física, como consequência do pecado de Adão e Eva sobre toda a raça humana, mas aqui está falando da morte espiritual. A morte espiritual é o inferno, o lugar onde aqueles que não se arrependerem, não reconhecerem que são pecadores, não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, vão para o Hades, o inferno, o lugar de tormento, o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Porque o salário do pecado é a morte, então o segundo princípio é o inferno. Primeiro, pecadores, nós somos pecadores. Segundo, por causa do nosso pecado, nós estávamos indo para o inferno. Terceiro princípio, está lá em Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e graça, enviou Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Ele exerceu a sua graça, a sua misericórdia, vendo o estado caótico, a crise que se instalou na humanidade. Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a terceira palavrinha, a primeira aqui é pecador, a segunda é inferno, a terceira palavrinha, o princípio, é a cruz de Cristo. Jesus morreu na cruz em nosso lugar e nós precisamos acreditar nisso, confiar nessa obra de Jesus, acreditar nessa obra linda que Jesus fez por nós. E o quarto princípio, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e se creres no teu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, eu sempre memorizo 4 palavrinhas, as 4 leis espirituais. Primeiro, pecador. Segundo, inferno. Terceiro, a cruz de Cristo. E quarto, família de Deus. Se eu confessar com a minha boca e crer no meu coração que Jesus morreu na cruz no meu lugar, e ressuscitou dentre os mortos, meus amados, nós seremos salvos. Agora, não é? Talvez um dia quando eu morrer, não. A partir do momento que você entregou sua vida e seu coração para Jesus e começa a caminhar numa vida de fé bíblica e de obediência fiel, real ao Senhor, aos princípios e valores da palavra de Deus, você já desfruta da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero te convidar agora, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, eu quero guiar você numa oração evangelística aqui, de entrega da sua vida e do seu coração ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, diga assim comigo: Senhor Jesus, pela tua palavra hoje, eu aprendi que eu sou pecador, que por causa do meu pecado, eu merecia o inferno, mas pela tua graça e misericórdia, Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Perdoa o meu pecado, purifica a minha alma, recebe o meu coração como fruto de gratidão à tua obra na cruz do Calvário. Escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo de Deus, venha morar no meu coração. Senhor, derrama a tua glória, transforma a minha vida. Eu me rendo por completo, totalmente a Jesus.
e reconheço de todo o meu coração que sou pecador, que estava indo para o inferno, mas Jesus morreu na cruz, no meu lugar, e ressuscitou para me dar vida eterna. E hoje eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Espero que você tenha feito essa oração comigo. Se não, assiste de novo esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Fiquei muito feliz que o vídeo anterior, a live anterior que nós fizemos no sábado à noite sobre família, casamento, mais de 25 pessoas compartilharam através das suas redes sociais e nós tivemos mais de 350 visualizações. Uma live simples como essa, uma palavra simples do coração de Deus, baseado na palavra de Deus, se multiplicando a 350 pessoas, querido. Isso é glória, é graça, é Jesus fazendo, é Jesus operando. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Jesus de Nazaré. Querido, eu quero te fazer um convite também. Você que está me ouvindo, conheça o nosso ministério. O pastor Giovanni está aqui em Umuarama, trabalhando para Jesus, cuidando de famílias, trabalhando em células, que são grupos pequenos, grupos de crescimento. Nós temos de segunda a quinta, células todos os dias à noite com o pastor Giovanni. E aos domingos, às 10 horas, nós temos um culto todo especial. Todas essas informações, telefones, formas de contato conosco, estão disponíveis aqui através do site que nós vamos deixar na descrição, pastorgiovanni.com. Se você também quiser semear na nossa vida, ofertar na nossa vida, na nossa família pastoral, no nosso ministério, entre em contato conosco através das redes sociais, das mídias e principalmente no site. Ali tem todas as contas bancárias, um link para fazer isso com cartão de crédito, boleto também. Ali no site é possível fazer isso. Se Deus tocar no teu coração, se o Espírito Santo mover você, semeie com alegria e colha com muito júbilo, alegria, bênção e prosperidade da parte do Senhor. Você pode ter certeza, aqui é solo abençoado. Quem semeia nesse solo vai ser abençoado, vai ter o favor de Deus, a prosperidade e bênção do Senhor. Pode ter certeza, porque aqui é família de Deus, aqui é bênção do Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Tá bom, querido? Continue orando por nós. Nós vamos estar orando por você. Se você tiver qualquer pedido de oração ou necessidade, coloque na descrição do Facebook, do YouTube, é onde vai esse vídeo. Nós também estamos no Spotify, no Deezer, no Google Play, no Amazon Music. Nós estamos em todas essas plataformas de áudio. Nós temos várias ministrações, pregações, estudos teológicos, muito material devocional para abençoar a vida dos irmãos. Então pode ter certeza, nós estamos trabalhando firmes e fortes, sempre abundantes na obra do Senhor, salvando vidas, restaurando famílias e ao mesmo tempo sendo instrumento de graça, de glória e de bênção do Senhor na vida de outras pessoas. Eu quero mandar um abraço para Ivonete Sacomã Neves, que está conosco, Lucas Correia, brotherzão querido, Caio Pérez, precioso, Sandro Luiz de Carvalho, a Gabriele Prado, o Jonathan Félix da Silva, o pastorzão precioso, Marcelo da Lucimara, Aninha Tiago, Salete Garcia dos Santos, todos vocês, amados, que Deus abençoe vocês, a Bruna Zanquete Savioli, todos vocês, amados, Deus vos abençoe nessa manhã gloriosa. Obrigado por estar aqui conosco. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seu comentário e entre lá no site, tem todas as nossas programações, o endereço da igreja, o horário do culto, tá tudo lá. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Nós temos cursos online maravilhosos na área de família, na área de liderança, na área de maturidade espiritual, batalha espiritual, escatologia, princípios de liderança, restauração da alma, do coração que está ferido. Nós temos material ali maravilhoso, precioso, para você, para abençoar a sua vida. Entre no site pastorgiovanni.com. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Um bom dia para você, a graça e a paz de Jesus, a bênção do Senhor esteja orando por nós, porque nós também estamos orando por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós encerramos esse momento com a Tua graça, com a Tua glória. Abençoe cada irmão que esteve aqui ao vivo conosco, aqueles que assistirão logo em seguida. Toca cada um deles, cura os enfermos, sara os feridos. Manifesta a Tua graça, a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder, os Teus anjos poderosos
estejam a serviço dos herdeiros da salvação, manifestando milagres, prodígios e maravilhas, para que o nome do teu Filho, Cristo Jesus, seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, um beijo. Deus os abençoe. Lucão, um abraço, querido. Deus seja contigo. Um abração a todos. Amém.